Senhoras e senhores, estamos finalizando mais um dia aqui. Boa noite, meu irmão. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre alguns tópicos aqui importantes. Então, deixa eu começar a gravar agora, porque vamos chegar em casa daqui a pouco. Agora são 1h10 da manhã. Eu tô bastante... Vocês podem perceber uma coisa. Eu sempre aqui vou trazer tópicos, assuntos que eu tô tratando, que eu tô vivendo e que eu tô construindo. E eu tô falando muito essa semana de processos, porque é o momento que eu estou passando, cara. Processo na empresa, processo no trabalho na empresa, processos na minha vida, no dia a dia. E principalmente, cara, porque eu passei por algumas etapas na vida de construção de negócio, aqui no digital. Entenda, um dos momentos muito interessantes foi quando em 2023 eu comecei um negócio aqui no digital. Entenda, pra você ter noção do que é o digital. Janeiro de 2022, eu ganhava R$400 por mês. Agosto de 2022, eu ganhei 1.600. Setembro de 2022, eu ganhei 10.900. Janeiro de 2023, eu fiz 22 mil. Outubro de 2022, eu fiz, se eu não me engano, uns 410 mil reais no negócio. Só que era um negócio sem processo. Não era uma empresa, era uma empresa, tinha 27 pessoas trabalhando presencialmente, etc. Só que não tinha processo, tinha uma bagunça, não sei o que das contas. E por conta disso, por mais que eu fiz esse dinheiro, e fiz muito dinheiro na época, naquele mês, nos meses anteriores, meses subsequentes, tudo, etc. Ainda assim, nada disso permaneceu. E por que não permaneceu? Porque, meu amigo, dinheiro não aceita a falta de processo. Crescimento não aceita a falta de processo. Obrigado, meu bem. Grato aqui. Não aceita a falta de processo. Mas, cara, você pode saber fazer muito dinheiro, mas se você não tiver processos, você vai continuar a vida inteira refém dessas coisas. E entenda, quem tá falando isso pra vocês é quem relutou durante muito tempo de que teria que aprender algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que eu relutei muito tempo e sei hoje que eu estava errado em fazer isso. Eu relutei muito tempo em ter que, por exemplo, aprender a como não simplesmente eu vender, mas como eu me dedico a montar um time comercial que vende para além de mim. E qual era a minha dificuldade a vida toda com isso? Porque eu sempre pensei no seguinte, cara, se eu, Samick, parar e simplesmente vender, eu vou ter muito mais resultado. Logo, por que eu vou parar para treinar pessoas, gastar meu tempo com isso? E principalmente, por que eu vou parar para gastar o meu tempo com gente que vai vender menos do que eu? Sempre foi uma questão para mim. Sempre. Vou dar um exemplo, ó. Eu, se produzo, vou considerar um número hipotético aqui, tá bom? Um número aqui de hipótese mesmo. Eu consigo produzir em um dia cerca de, por exemplo, vou considerar aqui, ó, 10 mil reais. Beleza. E aí, eu contrato um time comercial, tô montando um time, obrigado, viu? Tô montando um time comercial, pra testar, aprender, melhorar o processo. E esse time comercial consegue me entregar, de início, R$1.000 por dia. Meu Deus, e os 9 mil? Samick, mas por que você não faz 11 ao invés de fazer 10 mais 1? Porque não é assim que você constrói um processo. Se você pega para fazer 10, o seu time não consegue fazer 1, porque ele não está apto para isso. Mas aqui tem um ponto. Você pode fazer 10, o seu time fazer 1. Só que o seu time tem a capacidade de aprender a fazer 100, porque são pessoas. E se são processos bem estruturados, eles não dependem apenas da sua limitação de tempo. Logo, a partir de agora, depende da limitação de tempo, não de uma pessoa, mas de 10 pessoas, de 50 pessoas, ou de quantas pessoas a gente tiver. Considere o seguinte, considere que para eu fazer esses 10, vai dispor, por exemplo, de 10 horas minhas. Então, em cada uma hora eu consigo fazer, por exemplo, 1.000, ok? Se eu tenho 2 pessoas que também trabalham, considere comigo, eu considero 10 horas de cada pessoa. Vou considerar menos, considero 5 horas de cada pessoa, por dia eu faço 1.000. Então, cada pessoa, a hora dela me produz 100. Bom, a minha ainda produz 10 vezes mais do que a dela, mas não tem problema. Porque se eu contratar outras, vamos considerar, ao invés de 2 pessoas, eu tenho 20. Eu vou entregar os mesmos 10 mil agora, só que se eu não levo essas pessoas para o mesmo nível de produtividade que o meu, que é 1.000, mas eu levo essas por hora, mas eu levo essas pessoas para um nível de produtividade, por exemplo, de 400 por hora, elas vão produzir 40% do que eu produziria. Considera comigo, eu vou ter então cada pessoa trabalhando 400 vezes 5, 2.000,
2 pessoas por dia, 4, 5 pessoas, 20 mil. Se eu tenho 10 pessoas, 40 mil, que é 4 vezes o que eu produziria. Sabe que, mas se foi de uma conta para outra, tal, etc. Por quê? Porque você, se você quiser prosperar de fato, fazer o seu negócio crescer muito, chegar em outros níveis, você vai ter que aprender algo que, inclusive, eu demorei e teimei muito para fazer, que é o que eu estou fazendo agora na minha vida. Construa processos para maiores do que você, foca em construir um negócio maior do que você, foca em construir algo que outras pessoas podem vender e não apenas você. Entenda, quem está falando isso para vocês é quem já fechou alguns contratos de centenas de milhares de reais de lucro. Eu fechei contratos em 2022 que até hoje me pagam. Eu fechei contratos em 2023 que até hoje me pagam. Eu fechei contratos em 2024 que até hoje me pagam, ok? Ponto. Eu sei fazer isso. É excelente, maravilhoso, excelente, dá dinheiro, tá? Tô andando um carro bacana aqui agora por causa disso. Inclusive hoje, meu irmão saiu da estética automotiva, ó, um chuchu, tá? Minha namorada tava até com ciúmes do carro hoje. Enfim, faz parte. Voltando para finalizar, construa processos e construa um negócio que de fato o seu trabalho é tocar o negócio e não simplesmente estar no negócio. Isso é libertador, isso vai te demandar mais tempo, mais dinheiro, energia e você vai produzir menos a curto prazo. Então o seu valor não é só sobre grana, mas é o que você também deixa de fazer agora, mas não tem problema. Porque se você entender isso como custo, e entenda, não como gasto, não como despesa, mas como custo, como investimento, você vai ter a possibilidade de ter um delta de crescimento, ou seja, de crescer, ok? As coisas estão acontecendo, foque nisso. Tamo junto, amanhã tem mais, Deus abençoe vocês.